Olá, pessoal, tudo bom? Tô vindo aqui gravar a nossa última aula de Física 1, né, do terceiro bimestre, a terceira aula. Já vou avisando que eu não faço a menor ideia porque que tem esse negócio aqui. Eu tentei ajeitar aqui a cortina, deu tudo errado, então a gente fica com o fantasminha aqui, tá bom? Mas não foquem nisso, foquem na aula que tá aqui embaixo, ok? Vai ser um pouquinho longo mais esse vídeo porque eu vou detalhadamente explicar tudo que a gente precisa. Então, a gente está aqui no movimento uniforme, já passamos por tudo isso, velocidade média, estamos equações do movimento uniforme. Simbora! Então, só lembrando que a gente viu, grandeza física é tudo que pode ser medido, as unidades no sistema internacional para massa é quilo, para tempo é segundo, para distância é metro, e a velocidade média é distância por tempo. No sistema internacional isso dá metros por segundo, né? Distância em metro, tempo em segundo, e no dia a dia quilômetros por hora, e a gente lembra do fator 3,6 de ir para um para outro. E também falamos de notação científica, que está aparecendo aí um resumão na tela. Não vou me atentar nisso, porque já tem videoaula gravada. Então vamos lá, movimento uniforme, mais conhecido como MU, né? Tem um R aí, movimento retilíneo uniforme, mas né, vamos devagar. Bom, tem muitos jeitos de você representar o movimento uniforme, porque é um movimento que a velocidade não varia. Então, basicamente, você pode fazer isso desenhando. Então, por exemplo, um carrinho, você começa e a cada meia hora ele tá andando um pouquinho. Esse representa um movimento progressivo. E isso aqui é uma das representações possíveis. Eu posso escrever e descrever esse movimento. Então, poderia estar o que está escrito aí. Era uma vez um carro que no início do seu movimento estava na posição 0 de uma estrada. Meia hora depois ele estava na posição 10, mas meia hora depois ele estava... ou seja, uma hora depois de ter iniciado o movimento, ele estava na posição 20. Contava com uma hora e meia, ele estava na posição 30 quilômetros. E finalmente, com 2 horas, ele estava na posição 40 quilômetros. Esse é outro jeito de representar esse movimento. Então, a gente pode ter um desenho, a gente pode ter um texto. Ou a gente pode ter uma tabela maravilhosa, que coloca o tempo, nesse caso está em horas, mas podia estar em qualquer unidade de tempo, e a posição, que nesse caso está em quilômetro, podia estar em qualquer uma. E a gente pode ter uma equação. Então, a gente tem um desenho, a gente tem um texto, a gente tem uma tabela, a gente pode ter uma equação. Como seria essa equação? Ela teria que me dar a posição inicial desse móvel, que no caso é 0, e teria que me dar a velocidade desse móvel. Se ele está andando 10 km a cada meia hora, concorda comigo que ele está andando 20 km por hora? Ou a gente pode pegar o final inicial, ele andou 40 km em 2 horas, 40 dividido por 2, 20 km, ok? Por hora. E aí, como é que ficaria essa equação? S igual a 0, que é a posição inicial, mais 20t, 20 desses 20 km por hora, e eu faria assim. E o último jeito de representar isso é num gráfico. Então, um gráfico que eu tenho o tempo aqui no eixo X das abscissas e a posição aqui no eixo Y das ordenadas. E eu colocaria essas posições mais um joguinho de pontinho. Então, quando a posição é 0, o tempo é 0. Quando a posição é 10, o tempo é meio. Quando a posição é 20, o tempo é 1. E eu colocaria. E tem essa retinha maravilhosa, crescente, porque esse é um movimento progressivo. Ele está indo para frente no espaço. Se ele fosse regressivo, ela estaria ao contrário. E o grande poder de um gráfico é que a gente pode usar isso para prever a posição, porque se a gente prolongar esse gráfico, a gente teria essa posição para, se o movimento continuar 5, 10, 15 horas, o quanto que a gente quiser. Então, a gente pode ter equação, a gente pode ter texto, a gente pode ter tabela, a gente pode ter desenho, a gente pode ter vários jeitos de representar o mesmo movimento. E agora eu vou lotar vocês de exemplos, ok? E assim, se você quer estudar de verdade, pausa esse vídeo, faz, aí você vê a resolução e assim por diante. Essa é a sugestão da tia. Mas vou lotar vocês de exemplo, por isso que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Então, primeiro, dada a equação a seguir, em unidades do sistema internacional, isso é muito importante, marque a alternativa que representa a posição inicial do móvel. Então, basicamente, eu vou comparar com a equação de movimento. Ele quer a posição inicial, então ele quer isso aqui. Unidades do sistema internacional, distância e unidade do sistema internacional é metros, então são 11 metros. Alternativa C. Próximo. Dada a equação, unidade do sistema internacional, marque a alternativa que representa a velocidade do móvel. Então, eu vou comparar. Velocidade é o que fica junto com o T, unidade do SI, então metros por segundo, fica 4 metros por segundo. Não tá difícil, né? Dada a equação do espaço a seguir, marque a alternativa que representa a posição do móvel no tempo igual a 2 segundos. Então, agora mudou um pouquinho, ele quer a posição quando o tempo é 2 segundos. Então, eu vou lá na equação e no lugar do tempo eu vou colocar 2. Faço primeira multiplicação, 9 vezes 2 dá 18 aí nesse caso, mais 7, 25, 25 metros
Por quê? Porque tá no SI. 4. Dois móveis, A e B, percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias são mostradas a seguir, com o espaço medido em quilômetros e o tempo em segundo, o quilômetro por segundo. Com base nisso, qual deles apresenta um movimento progressivo? Progressivo tá indo para sempre, a gente tem que analisar, para frente, né? A gente tem que analisar qual deles tem velocidade positiva, que no caso aqui é o A. Então, apenas o A. Porque o B tem velocidade negativa, significa que ele está voltando para trás. Não significa que ele está dando ré, significa só que ele está indo ao contrário da direção do movimento. Os mesmos móveis aí, né, são medidos a partir de uma unidade comum, suas funções são mostradas. Com base nisso, qual deles é o regressivo? A gente já falou, é o B, porque a velocidade dele é negativa. Nos nossos dois exemplos, assim, o momento em que eles se encontram. E isso aqui é novidade, isso aqui eu falei pouco em aula, então essa aqui presta muita atenção. É o momento em que a posição do A é igual à posição do B. É o momento em que eles se encontram. Então, o momento em que a posição do A é igual ao B, ou seja, o momento que a equação do A é igual à equação do B. A física acabou aqui, vamos para a matemática, deixa tudo que tem letra de um lado, deixa tudo que tem número do outro. Então, vou passar o 4t para lá, ele fica positivo, vou passar o 10t para o outro lado, ele fica negativo. 4t mais 2t, 6t. 40 menos 10, 30. Então, tenho 6t igual a 30, passo 6 dividindo, 30 dividido por 6, 5 segundos. Como é que eu sei que é segundo? Porque o exercício me disse que estava em segundo. Então, resolvido o problema. 7. Com base nisso, determine a posição que ele se encontra. A gente já sabe o tempo, é só usar, que a gente já sabe lá que é 5 segundos, é só enfiar na equação em qualquer uma das duas. Vou enfiar no A, qualquer uma das duas tá boa. 12 é 5, 10, mais 10, 20. 20 quilômetros, porque ele me falou que estava em quilômetro. Se eu tivesse escolhido a B, daria certo do mesmo jeito. Coloco 5 no lugar do T, 4 vezes 5 dá 20, 40 menos 20, 20. Bom, a figura a seguir representa um gráfico em função do tempo de um objeto qualquer. Com base nisso, encontre as alternativas equivalentes. Entre os instantes 4 e 8 segundos, então 4 e 8 segundos, o corpo se encontrava. Bom, em 4 e 8 segundos, a gente tinha ele voltando, mas vamos olhar parte por parte? Então, no começo ele era um movimento progressivo, naquele era um movimento regressivo, e aqui no meio, ai meu Deus, desculpa, e aqui no meio ele estava parado. Então, dá uma lida aí que vocês vão ver, e na tela tá aparecendo como calcular as velocidades. Seguindo aqui, são 10 exemplos, tá? Tem exemplo pra caramba. Em dezembro de 2004, um terremoto no fundo do oceano, próximo à costa oeste da ilha de Sumatra, foi a perturbação necessária para a geração de uma onda gigante, uma tsunami. A onda atravessou várias ilhas e localidades costeiras na Índia, no Sri Lanka, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia, entre outras. Uma tsunami de comprimento de onda 150 km pode se deslocar com velocidade de 750 km por hora. Quando a profundidade das águas é grande, a amplitude da onda não atinge mais que 1 metro, de maneira que um barco nessa região praticamente não percebe a passagem da onda. Quanto tempo demora para um comprimento de onda dessa tsunami passar pelo barco? Então, basicamente, a gente tem um tamanho e a gente tem uma velocidade. Não tem segredo. Velocidade igual a distância sobre tempo, a gente tem a velocidade, a gente tem a distância, a gente coloca na equação, que nem a gente fez no trabalho, corta elas de lugar, e aí é só fazer a conta. A gente vai ter 750 dividido por 750, cuidado para não fazer o contrário, é o 750 que é a velocidade, então ele que passa dividindo, 1 dividindo por 5 dá 0,2 horas. Como é que a gente passa para minuto? A gente multiplica por 60. Então, como ele está em minuto, a gente multiplica por 60 e a gente tem 12 minutos. Esse é o tempo para percorrer 150 km, que é uma distância muito grande, gente. 150 km chega em Campos Goytacazes em 12 minutos. É muita coisa. Por que esse exercício está aqui? Porque até agora a gente está usando a equação do movimento, equação do movimento, equação do movimento. Vem aqui uma equação que lembra da velocidade média. Então, aprender a reconhecer qual equação usar é ótimo. E tá maravilhoso esse fantasminha aqui, né? Bom, pra gente terminar, um atleta, no instante que passou pela marca 200 de uma pista de Cooper, né, tá correndo, iniciou a cronometragem de seu tempo de corrida e o registro de suas posições. O gráfico a seguir mostra algum desses registros. Considerando que a velocidade escalar se manteve constante durante todo o tempo, em que o cronômetro
No instante em que o cronômetro marca 5 minutos, qual que era a posição do atleta? Então, tá? Que tem muita informação aqui. Esse aqui é o exercício mais difícil, tá? Então, vamos lá, vamos entender. Então, estava correndo, na hora que ele passou pela posição 200, ele ligou o cronômetro. Então, é isso que está indicando esse começo aqui. A gente tem a posição inicial e a gente tem a posição final, que são 60 metros que ele andou, né? Então, a posição inicial dele é 200 metros. E aí, se ele chegou no 60, significa que ele andou 60 nesse tempo. Em que tempo? 20 segundos. Pode olhar pelo gráfico. Então, 60 dividido por 20 dá 3 metros por segundo. Porém, ele quer em minutos. Então, para a gente descobrir, escrevi a equação, né? Pus o 200, que é a posição inicial, no lugar do S0, pus o 3 no lugar do V. E aí, essa porcaria tá em minutos. Vou passar para segundos para usar. 5 vezes 60, né? 1 minuto tem 60 segundos. Eu descubro onde ele vai estar. Depois, só seguir o que está aí na tela, 1.100 metros, que é o mesmo que 1,1 quilômetro. Esse é bem difícil, esse daí eu deixo de desafio para vocês entenderem. Beleza? Bom, vou fazer mais um exemplo aqui para vocês de como que a gente constrói gráficos desse movimento. Então, ele pede aqui para construir um gráfico para cada uma das equações do movimento abaixo. Diga também para uma delas se você acha que o movimento é progressivo ou regressivo. E eu vou brincar de fazer isso agora. Então, eu tenho... Como é que eu construo um gráfico? Opa, deixa eu só voltar. Eu vou construir o gráfico do zero. Eu não tenho gráfico, eu quero desenhar o gráfico. Então, eu vou começar pondo zero aqui, né? Vou chutar uns tempos, 0, 1, 2, 3, uns tempos fáceis. E aí, substituo na equação. Aí, eu descubro a posição inicial, que é quando o tempo é 0. 6 vezes 0 é 0, mais 10, 10. Então, põe uma bolinha lá no gráfico. Quando o tempo é 0, a posição é 10. Pro 1, faço a mesma coisa, descubro que a posição no 1 é 16, põe uma bolinha no gráfico. No 5, aleatório. Faço a mesma coisa, 6 vezes 5, 30, mais 10, 40, põe uma bolinha no gráfico. E assim por diante. E beleza, eu tenho um gráfico construído. Vamos de novo? Tem o outro aqui. Esse aqui eu já acho que vai ser regressivo, porque a velocidade é negativa. Então vamos lá, coloco 0, descubro a posição inicial. Coloco 1, descubro a posição no instante 1. Coloco 5, tô pondo 5, podia pôr 1, 2, 3, 4, qualquer número. Tô pondo 5 e 10 só para fazer um gráfico maiorzinho. E aí eu descubro a posição no 5 e marco ali no gráfico. E no 10 a mesma coisa e pronto. Terminei o gráfico, fiz a reta. Regressivo. Vamos lá, 12t. Esse é fácil, né? Porque se eu já sei a velocidade e eu já sei que a posição inicial é 0, então no 0 é 0, tá aqui. Com 1 vai ser 12 vezes 1 dá 12. Com 5 vai ser 12 vezes 5 dá 60, coloquei lá. Com 10 vou colocar 12 vezes 10 dá 120, coloquei lá. Tá aqui, progressivo. E a última, mesma coisa, já sei que a posição inicial é 0, né? Porque não tem aí, regressivo porque é negativo e vamos lá. 1 menos 4, 5 menos 20, 10 menos 40. Beleza? Fiz a minha retinha, ok? Isso aqui é mais para vocês treinarem. E era isso que eu tinha para falar de exemplos e quero resolver de novo os 4 exemplos que a gente fez na última aula. Então, só para ficar registrado aqui o que a gente fez em aula, inclusive o que eu passei para casa, né? Então, vamos lá. Um corpo se comporta como mostrado na equação do movimento abaixo. E aí ele vai perguntando várias coisas. Primeira coisa que eu noto é que está no sistema internacional. E vamos lá. Tipo de movimento. Movimento uniforme e regressivo, porque velocidade negativa. Posição inicial, de cara, 120 metros, porque sistema internacional. Velocidade média, menos 2 metros por segundo. Qual a velocidade em quilômetros por hora? Menos 2 vezes 3,6, menos 7,2 quilômetros por hora. A posição quando t é igual a 5 minutos, não posso usar em minuto. Passo para segundo e aí pego a equação e substituo lá. Coloco 30 no lugar do t e faço a continha. Fica aí 60 metros. E o momento que ele passa pela origem? Origem significa 0. Então, o momento que a posição é 0, coloco 0 lá no lugar do S e faço a manipulação matemática. Passo 2t para lá, venho 2 dividindo, 60 segundos. Simples assim. Aí, para entender uma tabela. Não, começo olhando as unidades. Tipo de movimento. Eu vou ver que ele tá indo para frente, né? 30, 60, 90, tá crescendo esse espaço. Então, movimento progressivo. Posição inicial, a do começo. Velocidade média, vamos lá.
vou olhar como é que a posição está mudando. Então, a posição está mudando 0, 30, 60, 90, ela está subindo de 30 em 30. E o tempo? O tempo está indo de 10 em 10. 30 dividido por 10, 3 metros por segundo. Vou passar para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. A equação do movimento, S igual a S0 mais VT, eu já sei quanto que é S0, eu já sei quanto que é V, só joguei lá, nem precisaria escrever, podia já deixar S igual a 3T. E a posição quando T igual a meio minuto, não uso minuto, passo para segundo, e só enfiar na equação no lugar do T, 3 vezes 30 dá 90, ou eu podia olhar aqui direto, né? Ver que quando o tempo é 30, a posição é 90. E por fim, o momento em que ele passa pela posição 300. Então, vou usar a equação, no lugar do S vou pôr 300. Passo o 3 dividindo, 300 dividido por 3, 100 segundos. Para finalizar, né? Não finalizar não, são 4 exemplos. O exemplo 3, um corpo se comporta como mostrado no gráfico ao lado. Digo o tipo de movimento. A essa altura espero que todo mundo veja o progressivo, né? Porque está aumentando no espaço. Posição inicial. A gente olha lá que cada linhazinha vale 10, ele está na segunda linha. Então, 10, 20. 20 o quê? Metros, porque já está marcado aí as unidades. Velocidade média. Vamos lá. Eu olho. Ele estava no 20 e chegou no 220. Então, 220 menos 20 foi o que ele andou, 200. No tempo, ele estava no 0 e chegou no 20. Então, 20 menos 0. Só fazer a conta, 200 dividido por 20, 10 metros por segundo. Passa para quilômetros por hora, só multiplicar por 3,6. Equação do movimento. Escreva a equação. Posição inicial 20, velocidade 10, 20 mais 10t. Posição quando t é igual a 10 segundos. E aí esse tá fácil, porque já tá em segundo, não tem que transformar. Só colocar o 10 no lugar do t. 10 vezes 10, 100. Mais 20, 120 metros, porque estamos no sistema internacional. E o momento que ele passa pela posição 180, usa a equação, coloco 180 no lugar do S, manipulação numérica. Primeiro tudo que é número de um lado, 180 menos 20, igual a 160. Passo 10 dividindo, 160 dividido por 10, só cortar os zeros, 16 segundos. Ok? Agora sim o último, que ficou bem longuinha essa aula. Os trens A e B percorrem um trecho de ferrovia em trilhos diferentes e movem-se na mesma trajetória. E o gráfico a seguir indica suas posições. Pelo gráfico, responda. Bom, vamos olhar para o gráfico. Primeira pergunta. Os trens se movem em sentido contrário ou no mesmo sentido? Bom, a gente tem o A que está voltando no espaço. Olha, ele começa lá no 100 e depois ele termina no 0. Então ele é regressivo. Enquanto que o B é progressivo. Um está indo para frente, outro está indo para trás. Eles se movem em sentidos contrários. Qual a distância deles quando o tempo é igual a 0 segundos? A gente vem aqui e olha. No momento 0, o A estava na posição 100 e o B estava na posição 12,5. Qual que é a distância entre eles? 100 menos 12,5, 87,5. Eles se encontram quando? Sim, a gente vê isso pelo gráfico. Eles se encontram bem aqui. Quando? Quando o tempo é igual a 10 segundos. Se perguntasse a posição, era só olhar no eixo Y, 50 metros. E qual trem alcança a origem e quando? Bom, o trem que alcança a origem é o trem que está voltando, né? Que é o trem A. E ele vai alcançar quando o tempo for 20 segundos, ok? Por fim, só para ver se a gente tá, ó, maravilhoso, vamos ver se a gente consegue escrever as equações do movimento. Escreva a equação do movimento A, então desse movimento aqui. Vou olhar lá, posição inicial é 100, e aí agora eu vou começar a tirar as informações, quero achar a velocidade. Então, velocidade é distância por tempo, vamos olhar a distância. Ele começa na posição 100 e termina na posição 0. Então, ele andou, ele foi de 100 a 0, ele tá voltando para trás, então 0 menos 100 negativo. E o tempo vai de 0 a 20 segundos. Então, fica menos 100 sobre 20, fica menos 5 metros por segundo, porque ele está voltando. Como é que fica a equação do movimento? É só pôr S0, é só pôr a velocidade. Temos 100 menos 5t em unidades do sistema internacional, porque o gráfico está em metros por segundo. Fazer a mesma coisa para o B? Pausa o vídeo, tenta aí. Então, tá aqui o B. Escrever a equação do movimento do trem B. Vamos começar. Posição inicial. Distância por tempo. Então, vamos olhar. Só que você vê que a gente não tem o final do trem B, mas a gente tem quando ele estava no instante 10 segundos. Então, vamos olhar para esse momento. Então, ele foi de 12,5 para 50. Então, enquanto ele andou. E enquanto isso do tempo era de 0 a 10. Então, coloquei aqui também. Só fazer a conta, 50 menos 12,5 dá 37,5, dividido por 10, né? 10 menos 0, 3,75 metros por segundo. Só colocar na equação. Botamos na equação. Está tudo certo. Beleza?
Resumão da criança, temos que saber o que é velocidade média, temos que saber a equação do movimento, e num gráfico, se o gráfico, vamos dizer, sobe assim, significa que é progressivo, tá indo para frente. Se o gráfico, entre aspas, desce, regressivo, tá indo para trás. É isso, esse vídeo ficou muito longo, então eu vou encerrar aqui. Obrigada a todos vocês, obrigada por terem aguentado o fantasminha aqui, e nos vemos ali na nossa avaliação. Um grande beijo!